Quem são os irmãos de Cristo? Em 1935, o juiz Rutherford fez um discurso explicando a identidade da grande multidão. A revista de janeiro de 2021, a revista Sentinela de janeiro de 2021, página 1415, diz o seguinte: durante o discurso, o irmão Rutherford explicou quem era a grande multidão mencionada em Apocalipse 7, verso 9. Os irmãos daquela época achavam que a grande multidão era um grupo de humanos que também iria para o céu, mas que tinha sido menos fiel que os ungidos. Usando a Bíblia, o irmão Rutherford explicou que a grande multidão não tinha sido escolhida para viver no céu. Em vez disso, os membros da grande multidão são as outras ovelhas de Cristo que vão sobreviver à grande tribulação e viver para sempre na terra. Então foi em 1935 que surgiu esse entendimento entre as testemunhas de Jeová, da separação da grande multidão dos ungidos. Então, a partir dali, para as testemunhas de Jeová, aquela grande multidão de Apocalipse 7 são a grande multidão de pessoas que viverão no paraíso na terra. Já os ungidos, os 144 mil, são os que irão morar com Cristo no céu. Esse é o entendimento das testemunhas de Jeová. Também na revista A Sentinela, 15/3 de 2015, na página 27, diz o seguinte: hoje temos um entendimento claro da ilustração das ovelhas e dos cabritos. A respeito da identidade dos mencionados na ilustração, Jesus é o Filho do Homem, o Rei. Os chamados de meus irmãos são homens e mulheres ungidos pelo Espírito, que reinarão com Cristo desde o céu. As ovelhas e os cabritos representam pessoas de todas as nações. Não se trata de pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Então, as testemunhas de Jeová acreditam que os irmãos de Cristo são os que fazem parte dos 144 mil, os ungidos. E que a grande multidão não são ungidos, por isso não são irmãos de Cristo. Esses viverão na terra, não são ungidos. Esses são pessoas que viverão no paraíso na terra. Somente os ungidos são chamados de irmãos de Cristo. Esse é o ensino das testemunhas de Jeová. Na Sentinela de setembro de 2024, na página 21, é dito o seguinte: mostre que você é fiel e leal. A parábola das ovelhas e dos cabritos se concentra principalmente naqueles que têm a esperança de viver na terra. Essas pessoas mostram sua fé por apoiar os irmãos de Cristo na pregação e também por ser leais à liderança do pequeno grupo de ungidos que Jesus escolheu. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz que somente os ungidos que fazem parte dos 144 mil têm a esperança celestial e que esses são os irmãos de Cristo? Os demais, que fazem parte da grande multidão, não são chamados de irmãos de Cristo. Eles são apenas outras ovelhas, são pessoas que viverão no paraíso na terra, mas que não têm esperança celestial. Não são ungidos, ou seja, não são cristãos, ou seja, que a palavra ungido quer dizer Cristo. Então, não ser ungido é não ser cristão. Então, somente os cristãos, os ungidos, são os que fazem parte dos 144 mil. E aqui está dizendo para essa grande multidão de ovelhas apoiar os irmãos de Cristo, que são os ungidos. É isso que a Torre de Vigia ensina, que somente os que fazem parte dos 144 mil são considerados irmãos de Cristo. Mas o próprio Jesus, ele não ensina dessa maneira. Jesus, ele diz que os seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas antes disso, vamos observar o que diz esse representante da Sociedade Torre de Vigia a respeito dos irmãos de Cristo. Vejamos o que ele diz neste vídeo. O texto de hoje foi tirado da ilustração de Jesus sobre as ovelhas e os cabritos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 25, para ver o que essa ilustração nos ensina sobre o nosso Rei Jesus.
É bom lembrar que Jesus fez essa ilustração para aqueles que têm esperança de viver para sempre aqui na Terra. Aqui Jesus falou sobre algo futuro. Veja quando isso aconteceria no versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, então se sentará no seu trono glorioso. Ele faz isso para julgar todas as pessoas da terra. Jesus vai nos julgar como merecedores da vida eterna ou da destruição eterna, de acordo com o modo como nós tratamos os irmãos dele. Sabemos que a principal forma de apoiar os irmãos de Cristo é participando da pregação. Eles precisam da nossa ajuda. Mas essa ilustração também se aplica ao apoio individual que nós podemos dar a cada irmão de Cristo. É interessante o que diz aqui em Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis aqui tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe, minha irmã e minha mãe. Então veja, Jesus ele diz que os seus irmãos são os que fazem a vontade de Deus. Será que somente os ungidos, que fazem parte dos 144.000, fazem a vontade de Deus? Então, o que Jesus ensina é que todo aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão. Então, nós todos somos cristãos. Nós somos irmãos. Não existe separação. Não existe dois rebanhos. Só existe um rebanho e um pastor. Então, todos que aceitam Jesus como Salvador, esse é irmão dele. Então, nós que fazemos a vontade de Deus, somos irmãos de Cristo. E não somente 144.000, como ensinam as testemunhas de Jeová. Essa seita, ela tem desviado as pessoas do verdadeiro entendimento da Bíblia, ensinando coisas que a Bíblia e o próprio Jesus Cristo não ensinou. Essa é que é a realidade. Então, todos que fazem a vontade de Deus são irmãos em Cristo, não somente os 144.000.